criar um cardápio que seja lucrativo na confeitaria pet é o tema da nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de algumas coisas aí que são bem óbvias e algumas que nem tanto, né? Muita gente acha que a lucratividade depende aí do petisco escolhido, mas depende aí de uma série de fatores envolvidas em todo o processo até chegar na casa do cliente aí, do nosso pet e do seu tutor, né? É um assunto aí que muitas pessoas acabam falhando, não somente na confeitaria pet, mas também aí na gastronomia humana, né? Fazer a precificação, entender quanto de lucro, qual é a sua margem de lucro de cada produto, é que vai fazer toda a diferença para que você saia no positivo ou no negativo aí na sua empresa, né? Hoje quero conversar com vocês que já estão trabalhando nesse mercado. Se você tem restaurante, tem uma confeitaria aí no mundo humano, também vai se identificar muito aí com essas questões que eu vou colocar hoje. Essa é uma aula que cabe bem até mesmo para os restaurantes, para começar a pensar aí no seu cardápio, né? Claro que focado nos humanos, mas eu trago algumas dicas aqui que vai ter um grande diferencial para você que está em dúvida em como montar esse cardápio. Quais são aí os pontos que você deve levar mais em consideração, não aí pensando apenas em que tipo de petisco você vai oferecer. Então hoje eu vou fazer uma listagem aqui de alguns fatores que eu considero muito importante para a gente conseguir definir esse cardápio. O primeiro deles é a gente definir, né, dentro da região que você está montando a sua confeitaria pet, qual é o seu público-alvo, né? Então, sem a gente descobrir que tipo de público a gente quer atingir, né? Como que vai ser aí as referências desses pets, né? Falando aí de questões alimentares, questões de costume, de horários que eles costumam sair passear com o cachorro, dos dias que você pode ter um maior movimento, né? Então, tudo isso, ele precisa aí ser organizado para você começar a definir aí essa questão do cardápio. Claro que o público-alvo, né, para você montar uma empresa na confeitaria pet ou em tantos outros ramos aí, é essencial. Então, descubra, entenda qual vai ser o seu público-alvo, né? Entenda aí quais são essas questões dos hábitos, das questões das preferências. Então, aonde você vai encontrar esse cliente, que tipo de evento ele participa, que tipo de petisco ele costuma oferecer aí, como que o tutor oferece petiscos secos, petiscos congelados, patês, bolos de aniversário, enfim, a infinidade aí de petiscos na confeitaria pet que a gente tem, né? A gente vai falar mais especificadamente do cardápio, né? Porque tudo que eu vou falar aqui envolve vários pontos aí da sua confeitaria pet, mas que são essenciais aí para a gente conseguir definir esse cardápio, né? Que a gente vai oferecer aí para os clientes. O segundo ponto é a partir do momento que você tem aí a sua confeitaria pet, você está montando, você precisa escolher um conceito para essa confeitaria. Então, vamos lá, o que você deseja com essa confeitaria? Você quer que os clientes venham apenas retirar alguns petiscos, né? Você vai funcionar como delivery, então não vai precisar pensar muito aí na parte do visual da sua confeitaria, né? Isso não falando de atendimento, né, gente? Com atendimento com o cliente, aí a gente já vai focar um pouco mais nesse ponto, né? Porque independente se você trabalha com atendimento direto do público, como a gente que tem uma loja, ou se você trabalha apenas por delivery, onde você atende seu cliente por um aplicativo, ou até mesmo pelo WhatsApp, né? Você precisa aí ter um encaminhamento bem maior. Mas pensando no visual, né? Esse conceito, o que você espera da sua confeitaria? Você quer que seja um estilo restaurante para os pets virem no local? Ou você deseja aí que o pessoal só acabe passando por aqui, retirando os itens com ou sem o pet, né? Tudo isso, a Chef de Animale com 10 anos hoje, a gente começa a ver qual era a nossa ideia inicial e o que realmente foi se tornando, né? Porque no início
a gente imaginava bem um local para o tutor ir passear final da tarde, né? Parar ali com o seu pet, pegar um petisquinho refrigerado e oferecer. Mas o que acontece, a gente viu aí no nosso mercado muito mais, é que as pessoas querem pegar esses produtos e levar para casa para o pet consumir, não consumir no local. Então, a gente aí com essas reformas, né, o pessoal que tem acompanhado aí no último ano, a nossa reforma ela foi mais focada no visual, nas cores, que já eram as cores da Chef de Animale, né, para deixar os produtos destacados nas prateleiras, do que mesinhas para os clientes, para os tutores com os pets sentarem e fizerem o consumo ali no local. Isso funciona principalmente em locais que são pet friends, ali, onde tem também alguma coisa para o tutor se alimentar, né? Então, aqui na Chef de Animale, o que funciona e o que a gente montou aí também para ficar melhor na parte de atendimento e tudo mais, foi a gente tem um local, se alguém quiser sentar um momento aqui, né? Mas, no geral, aqui os clientes passam, fazem o consumo aí, o pet, apenas de um biscoitinho, um quibinho, então itens muito pequenos, a gente sempre tem esse tipo de item para oferecer e para comercializar também. Então são pequenos itens que acabam saindo dentro da nossa confeitaria, né? Aqui o foco é os tutores virem com os pets, mas não tem o consumo no local. Então, entenda o que você quer e o que também pode funcionar e você entendendo um pouco do seu público-alvo, né? Eu acho interessante, sim, ter um espaço, nem que se for pequeno aí, para o próprio tutor sentar mais que o pet, né? Porque o pet acaba ficando ou no chão ou acaba ficando no colo, mas eu acho interessante porque a gente sabe que tem situações aí onde vem duas pessoas e uma delas acaba aí não tendo tanto interesse, né? Ou uma situação de casais também, que acontece muito. Um quer ficar aguardando, o outro aí prefere ficar sentado. Então, né, entendam aí o que você quer. O jogo de cores na sua confeitaria também é muito importante, né? A gente foi cada vez mais tonalizando aí para dar esse destaque geral aí no produto, né? Outro ponto importantíssimo, que eu acho que é o ponto que a maioria das pessoas aí que estão começando falham, né? Nossos alunos da comunidade já estão aí bem inseridos nesse mundo, nessa questão de cardápio. Então, para você que está iniciando, quando a gente fala em ofereça uma variedade, é uma variedade dentro da realidade, tá, pessoal? Porque você precisa ter um controle do tamanho do seu cardápio. Então, é onde muita gente acaba se perdendo aí, oferecendo um cardápio extremamente extenso. Pense comigo, você no restaurante, tá? Se você senta na mesa no restaurante, tem um cardápio que ele é de várias e várias folhas, né? Seja, né, com letras pequenas aí, que seja apenas 5 folhas de pratos. Isso vai fazer com que o cliente tenha muitas dúvidas para escolher. Outro ponto que vai demorar muito para ele fazer o pedido, devido aí a querer olhar todos os itens do cardápio, né? E também, além de falar aí da dúvida do cliente, você também vai ter uma dificuldade muito grande em manter um cardápio tão extenso no seu estoque. Então, a gente precisa das matérias-primas, tá? Então, pensem muito nisso. Você precisa de lugar de armazenamento. Vale a pena você ter aí uma variedade de 10 sabores de bolo, sendo que 8 deles são de proteínas. Então, uma proteína diferente de cada jeito para você armazenar no freezer. E 2 são doces. E você vai ter que ter a preparação de 10 massas, se você quiser atender clientes à pronta entrega, né? Eu vou falar um pouquinho mais desse item, como a gente pode fazer esse manejo e como a gente pode atender esses clientes. Mas aqui a minha intenção é falar para vocês, né? Eu vou até adiantar um assunto que eu ia falar mais para baixo, que é o seguinte: você pode ter aí produtos que sejam, né, pessoal? Não vou falar isso. Sempre é interessante aí a gente oferecer opções para quem tem restrições, né? Para quem tem alergias. Então, como que a gente faz isso, né, cara? Vamos falar dos produtos agora.
Carol, eu quero ter opções de massas de bolo, né? Eu quero ter vários tamanhos de bolo, eu quero ter várias opções, vários formatos, né? Como eu posso trabalhar aí para ter lucratividade, né? E também para conseguir atender os nossos clientes. O que eu sempre indico, primeiramente, se a gente estiver falando aí de bolos de aniversário, tenham produtos refrigerados, mas foquem em produtos congelados, que você tem um tempo bem maior aí e você pode também fazer o descongelamento desses itens para oferecer pro pet, né? Então, é uma maneira aí. Mas você vai, dependendo do produto, dependendo se você tem câmara fria, ultracongelador ou apenas um freezer convencional que vai durar 30 dias o produto, né? A gente pode estender até 6 meses aí, né? Se a gente tiver menos de 18 graus, por exemplo. Mas focada em como fazer essa armazenagem. Então, Carol, como eu faço para ter, falando de bolos e falando de biscoitos, como eu faço para ter uma variedade maior num cardápio, sem que eu precise ter um grande estoque, um grande espaço de armazenamento? O que você pode fazer? Você pode trabalhar com trocando apenas os sabores, utilizando as mesmas farinhas, a mesma mistura de farinha. Por exemplo, faz um blend de farinha integral com farinha de arroz. Então essa é a base para você utilizar nos seus petiscos, né? A gente já acaba eliminando uma infinidade de farinhas, né? Carol, mas se tiver restrição, você sempre vai ter essas farinhas separadas, né? Então, trabalhando aí com 2 tipos de farinhas simples, baratas, eu já acredito aí que você consiga atender muito bem os seus clientes, tá? Mesma forma, escolhe uma base líquida, seja ela uma água, um caldo, enfim, e uma gordura. Então, a gente já vai ter aí uma base que é a mesma para a mesma receita. Gente, isso vale tanto para biscoito quanto para cupcakes, para bolos, tá? Então, todas essas massas aí que a gente consegue trabalhar no mesmo formato, né? E você vai trocar apenas o sabor. Então a gente vai usar alfarroba, né? Se eu for usar alfarroba, eu posso utilizar um pouco de doce, um mel, alfarroba e banana, por exemplo. Se eu vou fazer de carne com a mesma base, eu consigo fazer uma carne bovina, uma carne suína, consigo fazer frango, consigo fazer fígado, enfim, né? Uma variedade muito grande aí. Então, utilizando da mesma base, trocando apenas o sabor, a gente já consegue otimizar muito essa cozinha. Tenham bolos à pronta entrega, mas vocês não precisam ter de todos os sabores. Eu vou até te contar um caso que aconteceu hoje na loja. Chegou uma pessoa falando que vinha de outra cidade, que na cidade dela tinha, os bolos eram lindos, maravilhosos, né? O pessoal do atendimento falou que viu as fotos dos bolos onde ela estava falando e eram muito bonitos, realmente. Mas a mulher me falou que precisa de 1 mês de antecedência para você conseguir fazer um bolo com essa pessoa. Gente, eu tô no mercado aqui, ó, sendo bem exagerado. Um cliente, para me pedir com 1 mês de antecedência, gente, acho que 0,5%, vamos colocar 1% para ser bem exagerada mesmo. Então, como você vai conseguir atender os seus clientes aí com esse prazo de 30 dias para fazer um bolo, né? Carol, mas não pode ter um prazo se for um bolo? Pode, mas tem que ter outras opções, né? A maioria dos clientes, assim como, né, na gastronomia humana, os clientes eles acabam chegando em cima da hora, né? Hoje em dia é tudo muito imediatista, então a gente precisa ter opções para atender. Então você não precisa oferecer essas 7, 10 sabores que você tem para conseguir atender naquele dia. Mas ter não ter nenhuma opção para atender esse cliente, eu acho assim uma coisa de outro mundo, sabe? Então é importante, né, você treinar a sua equipe, né? Além de você ter toda essa organização de produtos, só antes de falar da equipe, toda essa organização de produtos, né? Então, no caso dos bolos de aniversário, o que eu preciso? Eu vou precisar de um bolo. Eu vou precisar da massa, eu vou precisar do recheio e vou precisar de uma cobertura, certo? Carol, a minha demanda é muito pequena ainda. Eu não consigo manter na geladeira coberturas de cream cheese, por exemplo, de todas as colorações, como vocês fazem aí na Chef de Animale. O que você faria? Eu teria porcionado porções aí para bolos, né, com tamanhos definidos. O menor bolo, tipo a Chef de Animale, de 200 gramas,
trabalharia aí com porções já prontas, tudo porcionado para recheio, para cobertura. Se fosse para ter uma cobertura de cream cheese, eu escolheria sempre ter a pronta entrega a cobertura branca. E eu investiria em fitas, em colorações, decorações, para poder modificar esses bolos de uma forma muito rápida. Então, o importante é você conseguir atender o seu cliente. No caso, né, dessa história que eu estava contando hoje, o que eu fiquei impressionada foi isso. Não, é um mês, entende? Então, assim, não existe outra opções. Uma coisa bem importante também, desculpa, é você pensar aí na questão de custos, né? Você precisa ter opções para atender todas as pessoas aí, em questão de preço, né, de custo no bolso. Então, sempre tem essas opções de pequenos itens, como um cupcake, que vai ser muito bonito, e ele vai ter aí o custo, aqui na Chef de Animale, por exemplo, um cupcake, ele tem o custo de 1/5 de um bolo de aniversário pequeno. Então, é acessível, né, ele custa R$10, R$10,90. Ele é acessível, ele vem numa embalagem bem bacana, a gente também manda uma velinha, e a gente consegue atender de imediato esse cliente. Primeiro que a gente sempre tem a pronta entrega e também a gente tem alguns sabores congelados, né? Então, no caso do cliente que quiser um sabor específico que a gente não tenha a pronta entrega, a gente consegue fazer a montagem dele em pouquíssimos minutos. Nos casos de bolo de aniversário, a gente pede aí 30 minutos, tá? Dependendo como tá o movimento, em 10 minutinhos a gente já consegue finalizar e ficar pronto. Mas a gente sempre pede esse prazo maior aí pro cliente, né? E continuando aqui falando a questão aí, pessoal, deixa eu só ver se não tem nenhuma perguntinha aqui que ficou. Conversando aí também a respeito do atendimento e do treinamento, né? Então é muito importante, né, para você, a partir do momento que você tem um crescimento, né, são dois fatores aí. Tanto a parte do atendimento, que é quem vai direto para o cliente, né, quem vai estar ali de cara com o cliente, como também o treinamento para quem está na cozinha. Como eu falei aqui, a lucratividade ela não vai só depender desses fatores todos que a gente falou, ela vai também depender aí do processo que você molda dentro da cozinha. Por isso que o treinamento é tão importante. No atendimento, né, eu friso muito em explicar como é o processo, como é feito o planejamento, como é feito o processo. Mesmo que as pessoas do atendimento talvez nunca vão entrar dentro da cozinha da fábrica, né? Mas porque eu quero que elas entendam o processo para também poder passar isso para o cliente, né? Fechamento de plano novo, a questão do bolo de aniversário, se não tem aquela massa específica ou aquele tamanho específico que o cliente está pedindo. Então, tudo isso, o atendimento, independente se for aí na sua loja ou via aplicativo, via WhatsApp, né, pessoal? O atendimento é a primeira e a última visão do cliente aí sobre a sua empresa. Então, o atendimento em si, né, não termina após você entregar o bolinho. Você precisa aí ouvir toda a questão dos feedbacks, né, para poder aí manter ou então fazer trocas no seu cardápio. E também, né, em questão aí do que os pets estão gostando mais. Então, é importante, né, os seus funcionários, a sua equipe, estar alinhada para poder responder as perguntas, né? Então, entender todo o processo da cozinha, para quem está no atendimento, é muito importante para a pessoa poder aí ter os argumentos certos e poder também passar de uma forma transparente para esse tutor, né? Então, não deixem de alinhar a sua equipe. É a mesma situação, né, da questão aí de bolos exuberantes. São legais para fazer? Claro que são, a gente trabalha com eles também. Mas no dia a dia, para você passar para outras pessoas, para que você tenha uma equipe aí que consiga atender todos os clientes, é importante você ter pequenos itens que sejam fáceis de reproduzir, que sejam fáceis também das pessoas aprenderem aí a produzi-lo, né, em contexto geral, desde massa, recheio, cobertura, até mesmo a montagem do bolo. Então, uma série de fatores aí que é muito, muito importante, né, a gente não esquecer. Falando aí também da questão
de feedback, que eu já falei, do pós-venda, né, pessoal? Outro ponto importante para você ter uma lucratividade e também ter um entendimento do seu cliente é você fazer testes para oferecer, pedir o feedback desses clientes, tá? Antes de você definir o cardápio. Isso porque vai fazer com que você otimize aí o seu cardápio, né? Diminua o volume e que fique mais simplificado para o seu cliente entender e também aí poder ler as informações, né? Isso já entra aqui no item que eu separei para falar para vocês também, que é use descrições atraentes no seu produto, né? E para falar junto aqui para destacar os pratos que são mais lucrativos, né? Então, qual o petisco, qual o bolo que é o mais lucrativo para você, né? Então, você tendo essa precificação e, além, né, de que seja lucrativo, também tem aí já bons feedbacks dos clientes, né? Então, aquele bolo é um dos bolos com mais saída, que os clientes mais gostam, destaque eles no cardápio, né? E quando eu falo em use descrições atraentes, são de maneiras simplificadas, tá? Mas sem ficar enrolando o cliente. Gente, tem uma coisa que me dá pavor, tá? É ir no restaurante e além de ser um cardápio extenso, que você olha já com ponto de interrogação, não sabe nem por onde começar ali pra... Já até tava com vontade de alguma coisa, até nem sei mais que eu tava com vontade, né? Mas uma coisa que me dá, assim, uma gastura é olhar quando tá nas descrições dos produtos, por exemplo. Um delicioso molho. Gente, isso não vai no cardápio. Se é delicioso ou não, é o cliente que vai decidir. Então, não fiquem fazendo esses frufruzinhos que, além de você estender ainda mais o cardápio, isso vai fazer com que o teu cardápio não dê clareza no que você está falando, tá? Então, use de forma criativa, destaque imagens, destaque sabores, né? Coisas que façam os clientes aí se atraírem pelos bolos, que seja o que mais, né, vai junto com aquele bolo, velhinha, chapéuzinho, balão, enfim. Usem a criatividade para destacar o que realmente for atrativo para as pessoas, sem ficar nessa enrolação que isso não gera venda, tá, pessoal? Muito pelo contrário. Eu falo por mim, eu tô lendo às vezes no meio do cardápio, lá já vai falar, me vê esse aqui mesmo, sabe? Parece que você não tem nem prazer de escolher, né, aqueles itens. Então, é por isso a importância aí de você ter. Eu já falei anteriormente, mas falar aqui que eu não me atentei a entrar tanto no assunto, na questão aí de você ter, né, produtos que atendam pets que tenham restrições alimentares. Então, que tipo de produtos? Desde uma proteína, né? Então, tenho sempre duas opções. Carol, eu tô muito pequeno, o que você me indica para começar para ter? Gente, se você tá falando de bolo de aniversário, eu indicaria você ter um bolo de carne. Carne e frango sempre são os que mais saem. E isso porque não é o mais atrativo para eles, mas é porque é o mais familiar para o tutor. Então é muito natural ele ir aí para esse lado, tá? É difícil tutores que querem uma coisa muito diferente. Nossa, que legal, é de alfarroba, nunca ofereci, hoje eu vou tentar. Então, o número de venda para esse tipo de produtos aí, que não são tão familiares para os tutores, tá? Acabam sendo bem menor. Como, por exemplo, o de fígado, né? Eu fico impressionado. Mesmo equipe treinada, né? As pessoas pedem muita indicação. Ai, me ajuda a escolher, porque, né? Eu não sei nem o que escolher. E a gente sempre indica, os mais saídas fígado, sempre fígado primeiro, carne, porque sim, é super atrativo, eles adoram, né? Mas normalmente não é o que os tutores acabam escolhendo, né? Por realmente aí, não gostarem muitas vezes, terem um pouco da questão do cheiro, enfim, alguns detalhes que mais para as próprias pessoas que para os pets, né? Então isso é muito natural também e a gente tem que saber se organizar nesse mercado aí, né? Para as pessoas poderem, para a gente poder oferecer também, sem que a gente acabe aí falando alguma forma, como se a pessoa
não conhecesse o pet dela e tudo mais, fala, você já ofereceu, né? E vai tentando ali, muitas vezes a gente consegue, mas muitas vezes não também. Por isso é importante ter essas opções que sejam aí mais conhecidas já pelo nosso público, tá? Falando tudo isso aqui hoje, né, pessoal? Passei aqui algumas informações para vocês. Quero deixar bem claro que o cardápio lucrativo, né, ele não depende aí somente do petisco, do sabor escolhido, mas ele depende toda uma questão aí de como eles são preparados, como eles são servidos, como eles são promovidos. Então, toda a parte de embalagem, né, a sua estratégia de venda, cobranças, tudo isso está envolvido para você ter lucratividade no seu negócio e nos seus petiscos. Então, antes de tudo, não esqueçam de fazer a precificação desse produto, né? Mesmo que você trabalhe com o mesmo produto, diversos sabores, com o mesmo valor, tá? É interessante você ter a sua média de lucro sobre esses produtos. Isso faz, como a Chef de Animale trabalha dessa forma, né? Quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. A gente trabalha com tamanhos de bolos sendo os mesmos valores. Então, um bolo de salmão de 200 gramas vai custar o mesmo preço que um de banana de 200 gramas. Mas isso tudo é muito bem pensado comercialmente falando, muito atrativo também para os tutores. E o mais impressionante, a minha saída de bolo de banana, tá? É 4 vezes maior que a saída do bolo de salmão. Então, muitas vezes a gente fica preso a um detalhe, né? O lucro, a gente tá falando aí de um lucro de pouca diferença, mas existe sim. Então, é a mesma coisa dos sabores de massa, recheio e cobertura, onde a gente traz opções para os clientes mantendo o mesmo valor. Então, um bolo de 200 gramas, ele é o mesmo valor de todos os sabores, massas, recheios e coberturas, sendo nos modelos redondo ou quadrado, da mesma forma aí dos outros tamanhos de bolo. Então, na Chef de Animale, a maneira mais atrativa que a gente conseguiu montar um cardápio e aumentar muito as vendas por esse motivo foi mantendo o mesmo preço. E inacreditavelmente, como eu já falei aqui, a gente acaba tendo aí um lucro bem maior nos produtos que a gente tem um custo menor. Então, dessa forma aí, a gente conseguiu atender bem os clientes, né, que é o mais importante, e também deixar um cardápio aí muito facilitado para o pessoal do atendimento fazer cobrança, né, que também isso facilita muito na hora do movimento, e aí bem específico para cada caso, montando inclusive aí bolos que sejam hipoalergênicos, né, de acordo com o caso específico do animal. Muito obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite, tchau, tchau!